Todos bem-vindos em nome de Jesus. Aperta a mão deles aí, um beijo dele. Amém. Que bom. Queridos, nós queremos dizer para os irmãos o seguinte, veja bem, rapidamente, hoje seria o dia que nós celebraríamos o culto administrativo da igreja. Eu quero dizer para os irmãos que é momento de culto e às vezes não está tendo a participação dos irmãos da nossa igreja, membros da nossa igreja, sabe? Nós devemos prestigiar, queridos. São cultos que são prestados. Eu sei que cada um dos membros da igreja confia naqueles que estão na direção da igreja para eles. Mas a sua presença é fundamental, sabe? Porque nós temos um estatuto. E nesse estatuto fala que a quantidade de pessoas que precisam estar. E às vezes, não tem tempo arbitrariamente, nós estamos fazendo o nosso estudo. E hoje, nós resolvemos colocar em prática aquilo que o estatuto pede. Fizemos hoje a primeira chamada. Domingo que vem, nós vamos fazer a segunda chamada. Eu queria que você se esforçasse e viesse. É um tempo tão rápido que nós passamos aqui para isso. E às vezes tem pessoas que dizem, eu não gosto disso. Não é gostar, é participar. É a obra de Deus, querido. É a clareza da palavra de Deus, aquilo que nós falamos. Discutimos sim, mas é importante. E o interessante é que em toda discussão nossa no culto administrativo, para a honra e glória do nome do nosso Deus, do tempo que eu sou membro da Igreja Batista, eu nunca vi uma briga. Amém, queridos? Nunca vi. Sempre acordo naquilo que nós pronunciamos, até mesmo quando nós somos contra algum assunto ou alguma coisa que precise ser aprovada. Eu queria a presença dos irmãos para isso. No próximo domingo, não se esquecesse, fizesse um compromisso de estar na escola bíblica dominical logo após 20, 30, até 30 minutos no máximo, nós já encerramos. Não é? Então eu gostaria de anunciar isso aos irmãos para a próxima semana. Terça-feira, conversando com aqueles irmãos da diretoria que regressaram, eu gostaria que tivéssemos uma reunião terça-feira junto com a diretoria da igreja, por gentileza. Deixe qualquer coisa que você precise fazer, que não seja um compromisso tão sério e venha, porque é importante a sua presença. A diretoria estatutária da igreja, tá bom, queridos? E também os diáconos da igreja. É importante a presença de vocês nessa reunião que nós vamos ter terça-feira, tá bom, queridos? É assunto bom que a gente precisa conversar, tá bom? O pastor não está aqui para brigar com ninguém, não. É coisa maravilhosa. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, veja bem, no próximo domingo é um dia que a nossa igreja tem um compromisso de ir lá na Casa Lar Unidos, né? Ali aquele abrigo que abriga aproximadamente 31 internos que ali estão, certo? E eles estão aniversariando e nós precisamos da participação dos irmãos, porque o presidente nos convocou para um culto de ações de graça nesse momento, quando haveremos estar às 2 horas da tarde, está aqui. Então, não faça outro compromisso, depois da escola dominical, depois que encerrar, você vai para casa, vamos preparar alguma coisa para que nós possamos ir ali, junto com aquela casa, celebrar a Deus. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, eles pediram que nós pudéssemos ajudar nesse final de ano, a partir desse mês que já encerrou, setembro, outubro e novembro, todas as nossas idas lá, nós levássemos alguns quilos de alimento. Pediram para a nossa igreja, vou falar aqui, macarrão, feijão, arroz e açúcar e café. Esses 5 itens eles pediram para nós. Então, no decorrer da semana, até domingo pela manhã, eu gostaria que os irmãos gentilmente trouxessem, e aquele portão ali, por acaso, vai estar aberto. Você pode entrar e colocar lá em cima da mesa, se você chegar no horário que você tirar para vir para trazer a sua doação, você pode trazer e colocar lá em cima daquela mesa, que será recolhido para levar o próximo domingo, tá bom, queridos? E quinta-feira nós teremos um culto
lá em Frei Gaspar. Dessa vez era na casa da nossa irmã Vilma, não é isso, não? Quinta-feira, às 19h30, quinta, tá bom, queridos? E não tira, depois da cachoeirinha, daqui para aquela cachoeirinha, depois daquela curva, eu falo que é a Rua das Flores, aonde a gente entra, tem umas flores roxinhas, né? Daqui para lá fica à direita, a gente entra naquela rua, assim que você não vai perder de vista a casa da irmã, é a última casa que tem também à direita, tá? Então, todos aqueles que forem, por gentileza, venham até aqui, que por volta de 6h30, 6h40, nós vamos sair daqui para lá, para a casa da irmã Vilma, tá? Você não tem desculpa porque você não tem carro, pode vir que você vai, tá bom? Oi. Tá bom, se der para o irmão Rafael, se der para ele, vai. Então tá bom, esses são os nossos avisos que nós temos, e eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, porque sexta-feira nós temos o nosso culto de oração também, tá, queridos? 7h30 da noite. Pois não, irmão Zé? Pois não, irmão Zé? A reunião é 7 horas da noite. Tá bom assim? 7 horas da noite, tá bom? A reunião junto com a diretoria da igreja. Queridos, este é o momento que nós paramos para ouvir, embora tudo que nós já ouvimos e cantamos, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, não é verdade? Mas é o momento que nós paramos para ouvir aquilo que Deus vai falar para nós. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós estamos cantando, nós estamos também elevando a Deus em louvor. Agora que é o momento que nós paramos para ouvir aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. E eu gostaria de convidar o irmão Ivan, e eu quero dizer para os irmãos que o irmão Ivan, que é diácono da nossa igreja, e também para a honra e glória do Senhor, ele é nosso seminarista também, tá? Ele está se preparando aqui mais uns tempinhos, no tempo de Deus, ele vai ser consagrado para ser um pastor também, tá, queridos? Amém, queridos? Amém. Alegria, né, irmão? Então nós vamos orar, colocando a vida do irmão Ivan, ele vai fazer uso da palavra, e depois que terminar essa palavra, fique atento, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, tá? Senhor, nosso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este privilégio que o Senhor nos concede, podermos estar na tua casa, na tua presença. Ó Deus, preparado está os nossos corações para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, através do teu servo, aquilo que o Senhor já falou com ele, que nós possamos estar com o nosso coração aberto. Ó Deus, nos dispomos a ouvir, e tudo aquilo que porventura seja empecilho na vida de cada um de nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Queremos ouvir a tua voz, por isso nós oramos e consagramos as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11 e o versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E Jesus ensina: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. E foi o próprio Jesus a quem fez este convite. E nós vemos que Jesus ele veio para quebrar protocolos. Ele veio para quebrar alguns paradigmas que as pessoas queriam que ele viesse. As pessoas tinham desenhado um modelo, um projeto para que ele viesse. E por isso que eles não aceitaram, não quis. Porque se não vir do jeito que nós queremos, não serve para a solução. E eu pergunto, irmãos, o que torna uma pessoa grande ou pequena? O que torna uma pessoa ser grande nessa vida, ser pequena? Porque hoje, no século a qual nós vivemos uma cultura que exalta a autopromoção, a performance, o sucesso visível. Era isso que eles queriam, que o Messias viesse. Porque todos nós, porque toda a sociedade, porque toda geração, ela promove isso. A autopromoção, a performance do corpo, da pessoa, do sucesso. E muitos acham que ser grande é estar por cima dos outros. Essa é a grandeza do século XXI. Ser grande é você estar sobressaindo por cima daquele que é pequeno. Então, o que é ser grande na vida que vivemos, no século que vivemos? Mas Jesus, ele vem com uma visão totalmente contrária. A cosmovisão de Jesus é totalmente contrária. A grandeza do reino de Deus, irmãos, ela é marcada pela humildade. A visão de Jesus era fazer a vontade de seu Pai. E ele diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Essa grandeza que ele dizia que a grandeza do reino é a marca pela humildade. Por isso que ele convidou o povo. Ele olhou para o povo e ele disse para o povo: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. O primeiro rei de Israel que governou a nação se chamou Saul. A Bíblia diz que Saul sobressaía acima de todos. Quando você olhava para a multidão, Saul sobressaía. Mas Deus não escolheu Saul porque ele tinha qualidade. Ele foi escolhido por Deus porque ele não tinha qualidade. A Bíblia fala que ele não podia, ele não conseguia governar, ele não sabia governar, ele não tinha aptidão para governar, ele era forte, era belo, era alto. Mas a grandeza do reino é a humildade. Deus escolheu ele não pela beleza, não por ele ter algumas características que as pessoas poderiam dizer: é este. Não. Deus escolheu ele porque ele era humilde. O começo da carreira, o começo da caminhada com Deus, a pessoa começa, irmãos, mostrando que Deus é a essência, Deus é tudo e
e a todas as coisas, irmãos. Mas a maioria das pessoas, irmãos, vai começando como eu sou um seminarista, mas daqui a pouco os irmãos vão me ver como um pastor, e os irmãos irão me chamar de pastor, e eu tenho que saber de onde que Deus me tirou. Eu tenho que saber. E todas as pessoas, como rei que foi escolhido, eles se esqueciam de onde Deus tinha tirado. Porque a maior barreira para nos aproximar de Deus, irmãos, não é o pecado em si, é o orgulho que nos impede de reconhecer o pecado. Essa é a maior barreira. Não é o pecado. Eu tenho falado para os meus alunos na sala: não tenha medo do pecado, porque o pecado você quer perder ou não te perder. Mas as consequências do pecado, essa não consegue ser tirada. Então a maior barreira é o orgulho que nos impede de reconhecer o pecado. O orgulho nos cega, o orgulho nos isola, nos distancia de Deus, de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. O orgulho, ele nos distancia de Deus. A grande dificuldade de enxergar, de ver, é por causa do orgulho. Essa é a grande dificuldade, de ver, de enxergar, por causa do orgulho. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: ninguém escapa deste pecado. Quem tem, nunca sabe. O orgulho é como o mau hálito. A pessoa que tem, não sabe. Mas todos à sua volta sabem. E ninguém escapa deste pecado. Porque o orgulho, irmãos, ele é o pecado supremo. O orgulho, ele é o maior de todos os pecados. Ele é o pecado supremo. Ele te leva para outros pecados. O pecado, ele vai te puxando para outros pecados. Para onde você não quer ir, ele te leva. Porque o orgulho, ele se deleita no poder, no ser e no ter. O orgulho, ele se orgulha de ter poder. O orgulho, irmão, deu início, para nós entendermos, o orgulho deu início ao inferno. O inferno começou por causa do orgulho. Se iniciou. Ele tornou um anjo em um demônio. O orgulho. O orgulho, ele tornou um anjo. A Bíblia diz que ele era o mais formoso. Ele se tornou em um demônio por causa do orgulho. Porque o orgulho, ele é o câncer espiritual da humanidade. O orgulho é a maior doença espiritual da igreja evangélica. É o orgulho. O orgulho, o mal não pode dar início a não ser pelo orgulho. O mal que acontece na humanidade, ele não consegue iniciar se não for pelo orgulho. O orgulho só pode manter fim na sua vida, na minha vida, a não ser pela humildade. O orgulho só pode ter fim se a humildade chegar. Por isso que Jesus, ele olhou para os 12 discípulos e ele disse: olhai para mim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O orgulho só pode se findar quando a humildade chegar. Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. A maior qualidade de um líder, de um chefe, de um rei, a maior qualidade de um Messias é ser humilde. Por isso que as pessoas não queriam aceitar. Ele veio, irmãos. Ele
Ele se assentou entre nós, ele viveu entre nós, aonde que o rei não podia tocar nenhuma prostituta, nenhum leproso, nenhum paralítico. A Bíblia diz que ele mesmo tocou, a Bíblia diz que ele mesmo se assentou na roda dele, no meio dele, na casa dele, porque eles não queriam que ele fizesse isso. Eles queriam que ele fosse um visionário, ele queria que ele fosse um homem guerreiro, que ele fosse um homem audacioso, que ele fosse um homem esbravado, guerreiro, lutador, tudo isso, mas eles não queriam que ele viesse como um monge. Mas Jesus, ele quebrou os protocolos, ele quebrou todos os dizeres, porque o orgulho, ele impede a presença de Deus na sua vida. O orgulho, ele impede a presença de Deus na nossa vida. Se o orgulho não morrer na sua vida, nada de Deus vai viver na sua vida. Não tem como. Se o orgulho ele não morrer em nossas vidas, nada de Deus nós poderemos desfrutar. Nada de Deus poderemos desfrutar. Sabe por quê? Deus não se manifesta num coração soberbo. Não tem como. Não tem como eu ditar as regras do louvor com o coração soberbo. Não tem como. Não tem como. Sabe por que não tem como? Ele abate o soberbo. O próprio Deus, ele abate o soberbo. Não há grande nenhum. A Bíblia diz que quando ele olhou para a humanidade, não havia um justo sequer. Não havia ninguém que poderia se salvar. Porque o orgulho, ele é pior que o diabo. O orgulho, ele é pior do que o diabo. O diabo se tornou diabo por causa do orgulho. O orgulho, irmãos, o câncer espiritual da humanidade, ele é pior do que o diabo. Porque quando o diabo ele era um anjo, o orgulho conseguiu corromper ele. Porque nós observamos nas lutas das gerações, irmão, pelo poder, o orgulho tem sido a maior ferramenta contra a presença de Deus. Nessa luta desenfreada das gerações contra o poder, o orgulho tem sido a maior ferramenta contra a presença de Deus. Nós não conseguimos desfrutar da presença de Deus. Hoje, no século 21, nós não entendemos, nós não conseguimos entender os milagres que aconteceram na vida. Porque o orgulho não deixa. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele é muito orgulhoso. Quando Deus usa alguma pessoa para curar, para manifestar o grande poder da vida dele, a pessoa se ensoberbece. A pessoa não quer mais ser chamada de diácono, ela quer ser chamada de apóstolo, de bispo. Quando você escuta essa programação, você foi curado na igreja de quem? Não é o Deus de quem? Não é Jesus. É o apóstolo fulano de tal. Porque o orgulho, irmãos, é a maior ferramenta contra a presença de Deus. Porque nós não devemos nos orgulhar de ser santo, não. Nós não devemos nos orgulhar de ser crente, não. Nós não devemos nos orgulhar de ser evangélico. Nós não devemos nos orgulhar. Billy Graham, ele falou assim: se preciso for, vocês abrem uma boca para evangelizar. A Bíblia diz que nós somos uma carta lida por fora e por dentro. As pessoas me veem, elas sabem quem sou eu.
As pessoas precisam ver quem sou eu, irmão. Nós caminhamos na rua, nós negociamos, nós vendemos, nós compramos. As pessoas sabem com quem ela está negociando. Elas sabem. Então nós não precisamos nos orgulharmos de ser crente evangélico, não. Quando Jesus, irmãos, ele estava no dia do lava-pés, ali junto com os discípulos, quando ele estava ali no meio dos discípulos, Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, e daqui a pouco ele fala assim: olha, quando ele estava na mesa, a cear, ele olhou para cada um dos discípulos e disse: um de vocês irá me trair hoje, na mesa da ceia. Sabe o que o orgulhoso iria falar naquela mesa? Ele iria: Senhor, é Judas? Senhor, é Pedro? Não. Sabe por quê? Quando nós estamos na mesa com Cristo, a única coisa que prevalece é o meu pecado. A única coisa que prevalece é o meu pecado, é a minha vida. Aqueles discípulos naquela noite, sabe o que eles falaram assim? Senhor, porventura sou eu, porque o meu pecado está diante de mim. O pecado de Davi. Davi sabia, ele conhecia a natureza da sua família. Ele sabia quem era seu pai e sua mãe. Ele disse assim: olha, no ventre, em pecado concebeu a minha mãe. Ele sabia, irmãos, ele sabia, e ele olhava assim: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque na mesa com Cristo, irmãos, o pecado de ninguém importa, é o meu pecado. Por isso que a Bíblia diz: pastor, não examinei isso não. Assim mesmo. Eu já participei de seca, a pessoa olha, não vai tomar. E um dia lá nessa seca tinha um batista. Eu era de outra igreja. Fulano vai tomar. Não cabe a mim. Não cabe a mim a sua vida, irmãos. Não cabe a mim. A minha vida cabe a mim. Na mesa com Cristo, só o meu pecado prevalece. Na mesa com os discípulos, somente o pecado deles prevalecia. A maior resposta, irmãos, para isso é quem é humilde. Sou eu. Sou eu. Porque o melhor lugar para esconder, irmãos, o nosso pecado é no pecado dos outros. É sempre assim. Mas fulano também faz. Para esconder o nosso pecado no pecado dos outros. Porque nós vemos, a humildade tem o seu papel de tornar totalmente, irmãos, dependentes de Deus. Por isso que Jesus declarou assim: olha para mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele estava dizendo assim, ó, que o papel da humildade, irmãos, é ser totalmente dependente de Deus. Quando nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos, aí sim Deus vai fazer. Eu parei estudando. Quando o profeta Samuel chegou, irmãos, na casa de Davi, nós, todos eles, amigos, se sobressaíram. Todos eles, Saul, a ótica de Saul, é esse. Se eu falar, não, esse não. É aquele? Também não. É fulano? Também não. Pastores todos. E Saul não entendeu. E ele falou para Jessé: eu consertei.
Samuel, quando ele falou assim: peraí, acabou-se o mancebo, acabou-se. Ele falou: não, é o menor. Tem um menor. Na hora que Samuel falou assim: nós não iremos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Eu sempre li essa passagem, e eu não entendi que ele falou assim: nós não iremos sentar à mesa até que ele chegue. Eu não entendi. Porque todos na casa de Davi, irmãos, sentavam à mesa e comiam, irmãos. Se banqueteavam, e Davi não permanecia. Davi não estava. E quando Davi chegava, toda a comida tinha acabado. Toda a comida tinha acabado. O desprezo na casa de Davi era grande, irmãos. Todo mundo se sobressaía. Mas o Deus, irmãos, que tirou ele atrás das malhadas, irmãos, atrás das ovelhas, é o mesmo Deus a quem nós servimos. É o Deus que nos vê, é o Deus que nos conhece, Ele nos entende, Ele conhece cada lágrima, cada choro, cada desespero do pai, da mãe. Deus é aquele que nos conhece. Aleluia. E daqui a pouco, irmãos, o profeta falou desse jeito: nós não iremos nos sentar à mesa. O profeta pega um banquinho, ele senta ali. E o pai de Jessé, a mãe de Jessé: mas a comida, o banquete está tudo pronto, nós não iremos nos sentar à mesa. É o próprio Deus nos cuidando daquele que tem um compromisso. Ninguém conhece a oração dos Salmos de Davi. Todas as vezes que o Senhor lembra de mim, olha para mim, me enxerga, Senhor, todas aquelas orações. Ninguém via, mas o próprio Deus, Ele vê. Ele nos conhece. E na hora que Davi chegou, Davi ele sempre chegava sujo, bebendo ovelha. E os irmãos papavam o nariz, reclamavam, mandavam ele tomar banho. Ele chega, ele pede para Samuel desculpa que ele estava sujo. Eu vejo Samuel subir a pé, não. O importante é aquilo que está limpo. Agora você pensa que Deus escolheu Davi porque ele matou o urso? Não. Foi aquele mesmo Saul que ele escolheu lá quando não tinha qualidade. Deus não escolheu Davi porque ele matou o urso nem o leão, não. Deus escolheu Davi porque ele era humilde. Só por causa disso. Todos os irmãos de Davi, irmãos, eram soberbos, era homem de guerra, era valente. Mas Deus escolheu aquele que parecia com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O orgulho, ele não consegue, irmãos, fazer isso, ser totalmente dependente de Deus. Porque a dependência que Davi tinha de Deus, ele sabia, irmão, que ele nunca chegaria ao trono. Parece que tem lugares que nós nunca vamos chegar se nós não formos dependentes de Deus, autêntico. Sem humildade na vida não fica, não tem jeito, não consegue ligar aos princípios de Deus. O orgulho não deixa. Nós somos salvos, irmão, por causa da humildade de alguém. Essa humildade que nós acabamos de ler aqui, aprender de mim que sou manso e humilde. Esse manso e esse humilde, irmãos, ele se despiu de toda a sua glória. Ele tirou a sua coroa, ele tirou o seu manto, a sua roupa, ele deixou o seu trono. Tudo isso justamente para se humilhar, irmãos. Ele precisou, ele se tornou servo. Ele se esvaziou, ele desceu, ele se humilhou para descer. Ele fez tudo isso, ele precisou, irmão, se humilhar. Eu quero que você entenda nesta noite, ele se esvaziou de todo o seu ser,
escuto aquele hino assim: o que é que os anjos vê que o faz curvar? Você entende isso? O que é que um anjo vê, irmãos, que vai se curvar? Um anjo que entrou no meio do exército assim e matou 185 mil pessoas. Quando ele olha para a glória de Deus, ele se curva. E agora este mesmo Deus glorioso, irmãos, que se despiu, se humilhou, ele precisou se humilhar para descer. Agora, irmãos, eu e você precisamos se humilhar para subir. Você entende? Nós precisamos se humilhar para subir. Para subir, vai ter que perder. Para humilhar nessa terra, nós precisamos perder. Nós precisamos se quebrar. Porque ele fez isso. Mas ele fez isso foi para mim só. Foi para mim só. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.
você. Seja tolerante com os outros, mas seja radical com você. O caminho do céu é embaixo. Não tem como subir. Quem quer ser forte aqui, tem que ser fraco na presença. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Muitas das vezes nós não pensamos que este mal que assola grandes homens. Nós estamos falando, irmãos, de um pecado que tem destruído nações, tem destruído reinos, tem destruído pessoas que se escolheram por Deus e tem perdido a sua majestade. Tem muitas pessoas que têm se perdido no meio evangélico. Tem muitos profetas, muitos pastores que estão perdendo Cristo no meio do caminho. E que hoje, neste divã a qual nós estamos sentados, a qual o Senhor nos coloca, que possamos nesta noite fazer assim, ó, e pedir: Senhor, quebra o meu, quebra o meu reino, quebra o meu orgulho. Deus vai fazer você brilhar mais do que você está brilhando, se depender dele. Nós somos apenas mordomos nessa terra. Tudo que tem é dele, e tudo que tem é para ele. Nós fomos feitos para a sua glória. Todas as pessoas que quiseram esta glória, a Bíblia diz que eles foram comidos de bicho. Reis caíram do trono, mas também aqueles que se tornaram humildes, dependentes de Deus, Deus tirou atrás das malhadas e fez assentar entre Deus. Ele colocou no trono, irmãos, aonde que era o seu lugar. Deus irá colocar. Se for preciso, Ele tirará do poder, Ele colocará no poder, se for preciso, para não impedir, irmãos, aquilo que Deus tem preparado para você. Deus irá fazer todas as coisas, se você estiver na dispensação dele, humilde. Não queira subir como fez o nosso adversário. Eu farei o meu trono acima das estrelas. Não queira fazer isso, que lá de cima Deus o deu. E que Deus tenha misericórdia de nossa vida, que nós estamos aqui nessa terra caminhando para o céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Entendeste o que eu disse? Amém? Amém. Nós estamos aqui prontos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Por isso que nós permanecemos aqui. Este não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Nós vamos passar para outra parte do nosso culto, que hoje é um momento de celebração da ceia do Senhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12, ali fala sobre a festa da Páscoa, que marcou realmente, de fato, a saída do povo de Israel do Egito, depois de quase 500 anos, sem a ausência da presença, ou sem a presença do Senhor, houve um silêncio muito grande pelo pecado que o povo havia cometido diante do Senhor, pela transgressão. Aí Deus marca, visita o seu povo, convoca aquele que tinha dificuldade até mesmo para pronunciar, e a responsabilidade pesou sobre os seus ombros, mas Deus o marcou e falou: é contigo. E quando ele fala com Moisés, Deus fez algumas anotações para que ele pudesse levar ao povo
E uma das grandes virtudes foi, olha, chega lá, você diz, eu sou e envio. Mas antes de que tudo isso acontecesse, no último momento no qual o Senhor tinha marcado com os seus ali, no livro de Êxodo conta a respeito da última da celebração da Páscoa, marcando a saída do povo de Deus ali do meio da escravidão do Egito. E houve aquele momento de peregrinação. O Senhor simplesmente falou assim: olha, os cordeiros vão ser imolados, vocês vão fazer os umbrais da porta, porque o espírito da morte irá passar, e eu quero um povo totalmente separado, e para isso vocês precisam de obedecer, para que nós possamos realmente ser um povo separado. A obediência é fundamental para que nós possamos caminhar com segurança. E Deus marcou, sabia da distância que tinha que percorrer do Egito até chegar à terra da promessa, mas Deus havia marcado um compromisso com eles e falou assim: eu estarei com vocês. Moisés questionou tudo isso, mas depois da festa da Páscoa, que todos comeram, e ali não deixou sobrar nada. Mas no decorrer da história, que tudo nós já conhecemos e sabemos, desde a marcação da Páscoa, Deus sabia que pela apropriação do pecado do mundo, exatamente porque Deus visitou o seu povo novamente ali, trazendo à memória aquilo que dá esperança ao seu povo, mas o povo folgou um pouco, e até mesmo pelo deserto ele sofreu exatamente pela dureza dos seus corações, não é verdade? Aí Deus, ele pela apropriação do pecado do homem, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós lá na cruz do Calvário, veio para substituir a matança daqueles animais e que pudesse reconhecer a grandeza do poder de Deus. E aí nós vemos toda a trajetória de Jesus, na verdade, depois de muitos anos dessa profecia de se cumprir, ali estava agora diante de Jesus no seu ministério, depois de passar por várias batalhas, o Cordeiro de Deus presente, até mesmo quando João apresenta Jesus para o seu povo, para aquele povo que costumeiramente ia até a beira do deserto para ouvir, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção nisso. O Cordeiro de Deus, ele haveria de ser imolado. Se é um cordeiro, ele precisava de ser imolado. E ele não abriu a sua boca, mas simplesmente confiou, porque ele sabia da sua missão dada pelo Pai, e ele não resistiu à vontade do Pai, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas naqueles momentos que ainda estavam faltando para ser consumado tudo aquilo ali, certamente Jesus convida os seus discípulos para participar daquele momento da ceia. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7, fala exatamente sobre quando chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos. Era uma festa promovida pelos judeus, e todo ano eles faziam aquela festa e se agrupavam. E aí cada um levava o seu cordeirinho, e cada um levava aquilo que deveria, festas dos cereais, enfim, tudo eles levavam para oferecer a Deus, como sacrifício para a apropriação dos seus pecados. Mas Jesus estava presente ali. Agora era grande aquela missão que poderia, ou que mudaria completamente a história daquilo que foi pregado desde o livro de Gênesis. O Cordeiro de Deus está presente. Este Cordeiro de Deus que deu a sua vida, ele hoje derramou cada dia mais o seu Espírito sobre aquele que proferiu a sua palavra nessa noite aqui. E através dessa unção do Senhor, nós ouvimos aquilo que é satisfatório a respeito do Cordeiro de Deus. Não vamos nos envaidecer de achar que somos melhores, mas que nós temos um Deus que é o Cordeiro, que deu a sua vida, mas no terceiro dia ele ressurgiu e ainda fez uma promessa: voltarei ao Pai, prepararei lugar para vós, e um dia voltarei para cear com vocês. Você está preparado para essa grande ceia? Amém, queridos?
Se não está, ou está faltando alguma coisa, procure, porque há tempo, ainda há tempo. Né? Então a gente olha. Aí Jesus pega e mandou a Pedro e João que eles saíssem, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que comamos. Ainda era tempo de celebrar a Páscoa. Sabe por quê? Embora estava sendo manifesta a graça salvadora de Cristo, mas preste atenção aqui, mas Jesus foi o único ser na face da terra que cumpriu a lei, toda a lei. Ele não revogou a lei, mas ele cumpriu a lei dos homens que estavam ali. Sabe por quê? Porque foi dada por Deus através de Moisés. Não foi Moisés. Moisés foi somente aquele que anunciou e que mostrou ao povo para que não fosse um povo sem lei, mas que tivesse algo que pudesse certamente ser o seu referencial. E quem é o seu referencial? É o Cordeiro de Deus que veio para tirar os nossos pecados. Amém, queridos? Cada um de nós podemos confessar. E ele disse: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse Cordeiro de Deus, ele mandou que Pedro e João fossem lá e procurassem aquele lugar, como nós bem sabemos. E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que eles entraram. Olha a percepção daquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Não mandou eles ir aleatória, não. Ele mostrou os procedimentos que haveriam de fazer. E mostrou também aquilo que seria o referencial para que eles encontrassem pelo caminho e seguissem e fossem até lá. Chegou lá que ele ofereceu o seu melhor lugar. Aqui está o lugar todo mobiliado, está tudo preparado. Voltaram lá e falaram com Jesus, e ali agora estavam os pães, estava o fruto da vide, estava tudo ali na mesa. Mas o Cordeiro de Deus estava ali também para, em poucos instantes, ser imolado, crucificado, sacrificado pelos nossos pecados. Momento de reflexão para as nossas vidas. E aí nós olhamos e vimos, então, no versículo 12 deste capítulo que nós lemos de 22, então ele nos mostrará um grande cenário mobiliário, aí fazei os preparativos. E aí diz que eles foram preparar, e fala assim, e prepararam uma Páscoa. Chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. Sabe, só tinha aqueles 12 que estavam ali. Como nosso irmão fez referência a Judas, nem Judas estava isento de sentar à mesa do Pai. Todos estavam ali. Hoje nós temos aqui uma mesa que está preparada, que simboliza o pão, que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. É o pão. Aqui não tem nenhuma substância que venha referir ou tirar o pecado. Não. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Aqui é um simples pão que veio para simbolizar o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz do Calvário. Mas também necessário era que ficasse algo que ficasse marcado de sacrifício, que pudesse simbolizar ainda mais algo que fosse tão substancial como o fruto da vide, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Esse sangue precioso que foi derramado nos lavou de todo o nosso pecado, de todo o nosso erro, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar esse pecado e nos purificar de toda injustiça. Se confessares. Essa noite nós vamos celebrar sempre a convidar os nossos irmãos diáconos para que venham aqui à frente, aonde nós vamos servir a ceia. Eu quero dizer para os irmãos que, como nós falamos, aqui não tem nenhuma substância que vai tirar o pecado de ninguém, mas é um momento de reflexão,
e daquilo que nós fazemos, sabe por quê? Porque estamos ajustados neste poder. Eu gostaria que os irmãos ficassem mais aqui assim. Chegamos um pouquinho mais para frente, assim, né? Fique do meu ladinho aqui. Pode ficar. É bom, né? Mas algo muito tremendo aconteceu naquele momento que marcou essa presença do Senhor em nós. E hoje nós podemos olhar. Quem é que pode participar da ceia? Aquilo que já foi dito aqui. O pastor que nos fala, ele não está aqui simplesmente para apontar o dedo quem deve e quem não deve. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Examinar a nós mesmos. E ele disse que aquele que come e bebe dignamente não é digno de mim. Então, dignifica a sua vida confessando o seu pecado e recebendo o Senhor como seu Salvador. Não é verdade? Porque os seus pecados serão banidos da sua vida e você vai encontrar descanso para a sua alma. Essa é a verdade. E neste momento de comunhão que nós temos uns com os outros, ele traz para nós realmente um símbolo de que nós estamos vivendo uma vida de santidade, de amor e de comunhão uns com os outros e muito mais com o nosso Deus. Né? Você que ainda não passou pelas águas, você que ainda não teve esse privilégio, dói muito no nosso coração. Os nossos diáconos estão aqui, eles gostariam de que todos, na verdade, participassem deste momento. Mas nós convidamos você nessa noite ainda, que não tomou essa decisão, né? E que no momento propício, eu sei que tem pessoas que estão no nosso meio aqui, que estão se preparando, psicologicamente já estão preparados, até espiritualmente também estão se preparados, estão só aguardando um momento, para que possam também concretizar esse desejo do coração deles, porque é o coração de Deus que está feliz com tudo isso que vai acontecer na sua vida. Seja qual for o seu problema, a situação que você está vivendo, eu quero dizer para você, a solução para o seu problema está em Jesus. Amém, queridos? Não saia daqui nessa noite triste, por ainda você não poder participar conosco, por ainda, mas eu creio que um pouco mais, todos nós vamos se manifestar e dizer: nós estamos aqui porque amamos este Deus e eu tenho pedido a Ele. Só para nós encerrarmos essa palavra, hoje de manhã uma menina chegou e ela estava toda suada, apenas um menino, e ela disse para mim o seguinte, hoje de manhã: pastor, esse ano, até em abril do ano que vem, eu vou completar 11 anos de idade. Eu falei: mas você já é crente? Ela falou: eu já aceitei a Jesus. E eu quero também batizar. Aí alguém pode duvidar e falar assim: mas ela é simplesmente um menino. Mas é alguém que tem dentro do seu coração desejo e sabe da necessidade de entregar sua vida ao Senhor e se comprometer com Ele. Amém, queridos? Então, queridos, nós vamos participar da ceia. Vamos ouvir uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, os nossos diáconos vão passar. E você que vai participar conosco, de repente você é membro de uma outra igreja evangélica, está presente hoje aqui e está de acordo com a nossa doutrina, que é a própria palavra de Deus. Você também é nosso convidado a participar conosco, tá bom, querido? Não fique constrangido, mas você pode se colocar de pé para participar deste momento e para receber o cálice e o pão. E depois nós vamos dar graças, comer, e depois nós vamos dar graças e beber do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Todos os membros da nossa igreja, por gentileza, fiquem de pé, para que nós possamos participar deste momento tão importante que tem marcado a nossa vida, que tem marcado a nossa comunhão,
que tem feito de nós realmente um povo alegre, feliz, porque bem sabemos que em Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas. Já fica passando, vocês vão pegar um pão em casa e aguardem para o momento da oração. Ok? Verti o meu sangue para te salvar. Deixei o meu lar e meu lar. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os dois discípulos. E disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. E depois nós vemos o versículo 17: tomando o cálice, dando graça, tomou e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido, e dá-me fazer isso em memória de mim. Vamos dar graças a Deus pelo pão que simboliza, que representa o corpo de Jesus, que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Irmão Edson vai nos conduzir a Deus nessa palavra de oração, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo Deus, Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, louvando e agradecendo
somente ao teu nome. Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos uniu essa fé, essa perseverança, Pai. Amém. Continue conosco, meu Deus, nos ensinando, nos moldando a cada dia, Pai. Que a humildade do teu Filho Jesus nos ensinou nessa terra, que essa humildade possa estar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Assim seja. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor deu o teu único Filho para morrer naquela cruz, para nos darmos esta liberdade de falar diretamente a Ti. Amém. Obrigado, meu Deus, por isso, Pai. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. Da mesma forma, como diz a própria palavra, ele tomou o cálice e, havendo dado graças, ele partiu e disse que nós deveríamos fazer, que eles deveriam fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. E nós olhamos e vemos, ele disse: esse cálice é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue que é derramado por vós, mas eis que a mão do que me atrair está sobre a mesa. Nós olhamos e vemos que este cálice simboliza aquele cálice da nossa redenção, aquele que deu a sua vida, aquele que disse: fazei isso em memória de mim, todas as vezes comeis a vir, lembrai de mim até que eu venha. E Jesus, ele está te convidando para que você, em tempo oportuno, também possa se preparar para cear um dia com ele, que sobre as nuvens ele virá, e o seu nome há de ser engrandecido para todos sempre, quando estaremos para sempre com o Senhor. Vamos dar graça pelo cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Irmão Milton vai orar agradecendo ao Senhor pelo cálice. Depois nós vamos beber todos juntos em memória de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor, pela qual, Senhor, não seria possível de estarmos aqui hoje, Deus. Te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias, Deus, sobre as nossas vidas, sobre as suas primícias, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Jesus. Continua, Deus, no seu entendimento sobre a tua palavra, sobre os seus ensinamentos, Pai, para que possamos refletir para aqueles que ainda não receberam essa glória, Deus. Senhor, seja conosco nessa semana, faz presente em nossas vidas, Deus. Essa oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Tomamos todos em memória de Jesus. Antes de nós encerrarmos o culto, pode deixar tocar a música. Se você também deseja no seu coração se tornar membro da igreja e sente desejo no seu coração de passar pelas águas, ou talvez até você é membro de alguma igreja, mas por alguma circunstância está afastado deste convívio, eu convido você também a se colocar diante de Deus em oração, ok? E qualquer situação que você estiver passando, ou gostaria de esclarecer alguma coisa que você está passando, que tenha sido um impedimento, no nome de Jesus, você pode nos procurar e nós vamos te auxiliar para que você também possa, em tempo oportuno, estar participando conosco. Isso é a grande alegria do povo de Deus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no teu povo reunido, não só hoje, mas para todo sempre. Nós oramos assim, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Queridos, que esta semana seja uma semana de muita bênção para a sua vida, tá? Sejam muitas realizações, bom retorno para casa, atento esteja para as atividades da semana, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.